começar aí com Normalize Mais, trazendo você, que é especialista do assunto, que é negociação, a arte de negociar. Que eu estava até falando aqui, antes de você entrar aqui na análise editorial, que foi cotado como uma das principais habilidades, né, Silvia? Que são exigidas dos profissionais, tanto do mercado jurídico, como também do financeiro, né? É uma frase lá do Instituto de Negociação de Harvard, né? Que um bom líder, antes de mais nada, é um grande negociador. Exatamente. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu agradecer, que é um privilégio, é uma responsabilidade estar nessa estreia do Normalize. Eu quero te dar os parabéns, porque eu nunca vi alguém com tanta força, com tanta vontade, com tanta energia para fazer coisa boa. Então, meus parabéns. Que seja muito próspero esse projeto, não só para você, mas para todos nós que vamos estar participando dele, que vamos estar assistindo, que os temas possam ser bons, né? Bons para você, bons para a gente, e todo mundo cresce junto. Eu acho que é então, isso, é crescimento. Obrigada a você, Silvia, é um prazer mesmo. Assim, você sabe que eu gosto de você como pessoa e como profissional, te admiro, né? Quem não conhece a Silvia Zago. A Silvia é gestora jurídica, é professora de cursos de extensão e MBAs. Ela é vice-presidente da Comissão Especial de Estudos de Contencioso de Volume da OAB São Paulo e também palestrante. Ela palestra em diversos eventos. Ela ocupou posições de diretora e gerente jurídica em grandes empresas do mercado. É mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Empresarial pela PUC-COGEAI e certificada pela Harvard Business Review Brasil. É membro das comissões especiais de departamentos jurídicos e de compliance da OAB São Paulo. E tem um podcast, assim como eu, que tem um Na Janela, ela também tem um podcast que é super legal, super bacana, que é o Além da Lei, que trata de demandas e desafios do advogado contemporâneo. Aliás, assim, adoro seu podcast, viu? Eu sempre estou ouvindo. É super bacana. E a gente está junto aí. A Silvia começou falando no nosso do Na Janela, criou o dela. E, assim, estamos crescendo a comunidade de podcasts, que eu acho super bacana também, porque é um conteúdo que é bem legal, né, de ouvir. Principalmente quando a gente está no trânsito, está fazendo outras coisas, a gente ouvir esses podcasts são muito legais, né? Sim. E na verdade, o Na Janela foi uma inspiração. Eu nunca tinha ouvido um podcast quando eu fui convidada para falar em um. E foi Na Janela. Foi aí que as coisas, eu não acredito em acaso, né? Não acredito em acaso absolutamente, que eu já dava cursos lá na Escola Superior de Advocacia da OAB, lá na ESA. E lá na ESA eles têm um rol muito grande de podcasts. E eles me convidaram. Como eu já tinha passado por essa experiência com Na Janela, então assim, já não é uma coisa totalmente desconhecida. Pode ser, eu não tenho muito juízo, eu vou aceitando tudo que me oferece. É isso aí. Me convidou, tô indo, né? Não, e os assuntos são muito legais, viu, Silvia? Você está de parabéns, viu? São assuntos que a gente não conversa na faculdade, né? São assuntos que a gente não tem, disciplinas que não existem. Quando você fala em soft skills, quando você fala em habilidade humana, você abre um leque imenso. Você pode ficar falando assim o resto da vida. E tem muito desse long life learning, né? Esse aprendizado contínuo. A gente está sempre aprendendo a respeito da gente, a respeito do mercado, a respeito das nossas carreiras. Enfim, é uma vida de aprendizado mesmo. Então, assim, tem muito o que falar pela frente, viu? Tem muita coisa para falar. E é o que a gente falou, né? A gente sempre tem algo a aprender, né? Não adianta. A gente tem sempre algo a aprimorar. Eu acho que habilidades são realmente são questões que a gente tem como realmente melhorar e aprimorar e que são super importantes, né? Na nossa carreira, na nossa vida pessoal. Vamos lá. Há um tempo atrás, né, Silvia, a gente sabe que predominava aquela visão hierárquica, né? Quem da tomada das decisões, as pessoas que estavam lá no topo da pirâmide, elas decidiam e as pessoas da base cumpriam. O que mudou muito. Né? E hoje em dia isso já não existe mais, assim, se existe é algo super ultrapassado, né? E a gente tem que estar o tempo todo aí negociando, porque existem várias outras, nessa cadeia existem várias pessoas e para a gente atender os nossos interesses a gente precisa de fato estar negociando o tempo todo. E aí eu queria abrir assim a nossa conversa para falar para a gente poder falar do que é realmente negociação, né? E aí eu abro assim perguntando para você, qual que é a diferença entre vender e negociar? Bom, essa é uma pergunta que é feita em todo curso, todo workshop, treinamento, no meio da rua, no cafezinho, todo mundo me pergunta a mesma coisa. Qual que é a diferença entre negociar e vender? Mas antes de entrar nisso daí, eu estava lembrando agora há pouco, antes de a gente começar a live, e acho que exatamente há um ano atrás, eu estava dando uma entrevista para o Direito 4.0, que é aquele outro podcast, e eu estava falando sobre negociação. E eu abri a fala falando que a gente está num momento de pandemia, isso há um ano atrás.
E que, numa situação normal, a gente ia falar de negociação, de tática, de estratégia, tudo bem. Só que nesse contexto de pandemia, as negociações tomaram outra proporção, né? Exatamente. Verdade. E agora, exatamente um ano depois, estamos aqui num contexto de pandemia, falando da importância da negociação, que só foi se avolumando durante esse tempo. Verdade. Eu moro numa região que tem muitos bares, eu moro na Vila Mariana. Então, são bares, lojas, salão de cabeleireiro, clínicas de estética, e a gente está vendo fechar uma atrás da outra. Você só vê placa de aluga. É muito triste, né? Dói. E a gente estava conversando que muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, aqueles que não aguentaram, porque se aguenta por um tempo e não por tanto tempo, são imóveis alugados e que faltou uma negociação, faltou o proprietário ceder, entrarem num acordo para poder juntos pular essa onda, para depois a gente seguir. Então, Exato. faltou aí essa habilidade e essa vontade de construir soluções conjuntas. Sim. Mas vamos lá. Enrolei. Com certeza. Com certeza falta. Em tempos de pandemia, eu acho que realmente, acho que todo mundo passou a negociar muito mais, né? Sim, Tanto assim, no mundo corporativo também, às vezes em casa, no trabalho, assim, com o chefe, com o subordinado. Acho que todo mundo passou a negociar muito mais agora. E, na verdade, assim, você começou com a pandemia, você começou a negociar quem fica em qual cômodo da casa para trabalhar, né, para estudar, como que a gente vai fazer com o almoço? Você começou a negociar. Começa daí, né? Exatamente. Mas a diferença é entre vender e negociar. E eu costumo sempre contar uma historinha que aconteceu comigo e que eu nem fazia ideia que era isso, que eu estava falando, que eu estava nesse contexto de negociação. E hoje, olhando para trás, eu falei, nossa, é exatamente isso. Há muitos anos atrás, eu sou do interior, morava numa cidade pequena e saí para fazer faculdade. De onde você é, Silvia? Eu sou de Garça. Qual cidade? Garça. Olha, que legal. Garça, perto de Marília, Bauru, é uma metrópole. Sei, é longe, né? É longe da capital, né? É bem longe. E eu fui para Bauru fazer faculdade lá na IT, né? Uhum. E cheguei lá, fui montar minha república, aquela parte maravilhosa da vida, né? E fase fui boa. montar a república. Fui para o centro da cidade, fui comprar uma cama, fui começar a comprar os móveis. E na loja de cama, eu cheguei para o moço e falei, olha, naquela alegria, acabei de passar na faculdade de Direito, vou morar aqui em Bauru por um tempo, vim comprar minha cama, estou montando minha república. Bom, aí o moço começou me mostrou várias camas, etc. Mas uma especialmente, ele levou um tempo enaltecendo a qualidade da madeira, o design, a durabilidade, mas ele gastou muito tempo querendo me vender aquela cama. Eu olhei assim... A qualquer preço, né? Sim. Aí eu falei, não, acho que eu não vou querer. Ia saindo da loja. Aí ele, inconformado, virou para mim e falou, moça, mas essa cama é pro resto da sua vida. Como assim? Quem disse que eu quero essa cama para sempre? Eu estou começando a minha vida agora, né? No auge dos meus 18, 20 anos. E você quer que eu tenha uma cama de solteira pro resto da minha vida? É praga, é previsão, né? Ah, não! Então... É bem isso. Quando você quer vender, você não está interessado no que o outro de fato precisa. Você quer se ver livre daquilo, você quer entregar o seu produto, seu negócio, seu projeto. Toma aqui. Né? Você empurra. Uhum. Sem saber. E aí já vai um dos grandes jargões da área de negociação, que é qual o real interesse da outra parte. O que ela de fato quer. Isso, gente, é fundamental numa negociação. Você se preocupar com o outro, né? Por exemplo, por que seu cliente está te procurando? Por que, de fato, ele está te procurando? É pelo valor dos seus honorários? É porque seu nome é uma grife e vai intimidar a outra parte? É porque você é um cara bacana, todo mundo fala que você cumpre o que você fala? Por que ele está com você? Isso é fundamental para você poder fazer suas entregas, né? Sim, sem dúvida, com certeza. Então, o que não aconteceu nesse caso? Ele não prestou atenção, ele nem me ouviu. Olha as informações que eu dei para ele. Quer dizer, ele tinha vários elementos, né, para poder te oferecer o que você estava realmente precisando naquele momento. Sim, que não era uma cama de solteiro com madeira maciça pro resto da vida, até, né? Exatamente. E ele não aproveitou essa oportunidade. Sim. Sou estudante, eu estou de passagem. Quem mora nessas cidades de estudante sabe que o estudante vai lá, faz o curso e vai embora. Eu não preciso de uma cama pro resto da vida. Eu sou estudante, eu não tenho dinheiro. Verdade. Então ele não me ouviu.
Né? Esse é um dos grandes problemas de negociação. Mas go ahead, vamos ver. Deu para entender? Quando eu quero negociar... É isso, então. Eu atendo as expectativas de quem está do outro lado, né? Na verdade, eu chego, eu vejo o que ele pretende, porque não adianta oferecer algo que não vai servir para aquela pessoa, porque eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, esse acho que é a primeira coisa, né? Sim, sim. Se eu sei assim, qual é o real interesse, eu posso oferecer o que eu quiser, que não cabe naquele interesse dele. Não vai caber. Exato. Então, eu vou te perguntar assim, qual que é o benefício da gente negociar bem? Olha, na verdade, é interessante, porque quando você falou lá da revista Análise, né, eles colocam negociação interessante, porque em 2017, negociação estava em terceiro lugar. Primeiro vinha liderança, depois vinha comunicação e depois negociação. Agora, em 2020, a mesma pesquisa para os mercados financeiro e jurídico, negociação passou para o segundo lugar. Então, tem em primeiro lugar liderança, e em segundo lugar, negociação. E aí, né, vale a fala de hoje. Todo bom líder, antes de mais nada, é um grande negociador. E quem está na liderança sabe muito bem do que a gente está falando aqui. Né? Todas as áreas, todos os lados que você tem que negociar. É com a equipe, é com quem está acima de você, com seus pares, é com seus terceiros. Né? Então, assim, eu vejo negociação, assim, os benefícios da negociação, eles são tão amplos e tão profundos. Em primeiro lugar, eu posso falar em enfraquecimento desse modelo top-down de gestão. Né? Total, modelo né? top-down. Quem manda pode, quem já era. Diz, obedece. Não cabe mais. Isso acabou, né, Silvia? Graças a Deus. Na verdade, sim. Existe, claro, lógico que existe. Você quer mandar? Pode mandar. Mas você não vai ter meu engajamento, você não vai ter o brilho dos meus olhos, você só vai ter obediência. É isso. Tá? Então, esse desafiamento desse modelo top-down, você vê não só na gestão, mas você vê, por exemplo, também no governo. Hoje você tem, todo mundo é muito participativo. Você tem os conselhos de bairro, você tem o panelaço, né? Verdade. Tem panelaço. Tem panelaço. Todo mundo quer participar. Na gestão de pessoas, absolutamente. Nas famílias. Eu não tenho criança, só tenho cachorrinha. Mas também. Eu sei. E quem tem criança está tendo que negociar com os próprios filhos. Existe um ambiente de negociação que está tratando do rumo da nossa casa, da nossa terra, que são as rodadas de negociação da OMC. Rodada de Doha, por exemplo. Estão discutindo os rumos da terra, da nossa vida, para as próximas gerações. Você vê. Olha que ponto, né? Exatamente. O tamanho dessa questão, né? Da negociação, a importância desse assunto. Para a área jurídica, né? Para as demandas em geral, o que você tem em relação, se você fizer um paralelo, olha, eu vou resolver esse litígio judicializando, nossa, eu odeio. Ou negociando. Quais são os benefícios? Como que eu vou medir isso daqui? Primeiro, benefício financeiro, sem sombra de dúvida. Sou eu e a outra parte. Com certeza, Tempo, que a gente sabe que você entra no judiciário, né? Você não sabe quando acaba, né, Silvia? A gente é todo mundo corporativo, assim, eu tenho uma paixão por negociações, né? Porque entrar para o judiciário é realmente pedir para não saber o que vai acontecer, né? Então, sim, acho que toda a solução... Né? Você tem um terceiro intervindo, e eu acho que quando duas pessoas negociam também, a chance disso dar certo é muito maior, né? Sim, é o que a gente fala que são, os resultados são mais sustentáveis. Com certeza, é bem isso. Sustentável, porque quando vem um terceiro e traz uma decisão para você, um juiz, por exemplo, você tem um outro elemento, que é o senso de justiça. Né? Você vê aquela decisão, você tem que cumprir, mas você fala, pô, mas isso não é justo. Então, as chances de você não cumprir são muito grandes. Verdade. Quando você e a outra parte constrói aquela solução dentro dos limites e das possibilidades de vocês, você não tem muito mais chance de cumprir aquilo, de honrar com aquele compromisso? Com certeza. Você não deu um passo maior que a sua perna. Você só foi até onde dava. Sim. Então, você tem acordos sustentáveis. Enfim, se você resumir tudo isso nesse paralelo de judicialização e negociação, eu resumiria da seguinte forma. Por que você negocia? Para ter um resultado melhor do que se não negociasse. É isso mesmo. Isso resume, tá? Mas é isso. E se ficar falando de benefício, a gente vai longe também. Tá? Vai longe, é verdade. Agora, o que você acha aí, assim, que não se pode fazer numa negociação? Que é proibido? Assim, não pode, é vetado. Você vai estragar tudo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, mas qualquer semelhança ainda não é coincidência, tá bom? Reza a lenda que o brasileiro não gosta de se planejar. Né?
para as negociações. Ele é um pouco avesso a planejamento. Norma, querida, isso é um tiro no pé. Isso é o que não se faz numa negociação. Ir para uma negociação sem planejamento. Porque a gente fala assim, né? Como é que a gente fala? Fala, mas no final tudo vai dar certo. E se não deu certo é porque não chegou no final. Porque não tinha que dar. Porque Deus Não é bem quis assim, né? Oh, meu pai, põe tudo na conta do pai, né? Verdade. Planejamento, ele é responsável por 70% a 80% de êxito numa negociação. O dia que você fizer uma negociação e você se planejar para ela, e tem o step by step, tem o passo a passo de um planejamento, você vai ver a diferença no resultado. A começar pela sua segurança numa mesa. Já está tudo mapeado. Você sabe tudo da outra parte, você levantou todas as informações a respeito daquilo. Se preparar é fundamental, né, Silvia? Fundamental. Aonde que a gente conhecer o outro lado. Conhecer o outro lado, conhecer o seu lado, as suas possibilidades. Até onde você pode ir. Tem na manga. Se não der nada certo, para onde que você vai? Quais são as suas alternativas? Conhecer tudo da outra parte, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Tá? Mas se eu pudesse eleger uma única coisa que não se pode fazer em negociação, tá? É exatamente isso, é ir para uma negociação sem planejamento. Sem o planejamento. Existem outros erros. Por exemplo, Entendi. a gente, brasileiro, tem uma certa aversão ao conflito. Ele gosta de ir bem na foto. Então, ele tem uma dificuldade em se colocar, né, com a assertividade, né, a colocar os seus limites. Né, até aqui é você, daqui para cá sou eu. Então, a gente tem medo de melindrar, a gente tem medo de pedir para repetir. Né? E se tem uma coisa que um bom negociador faz, é fazer a outra parte falar. Fazer a outra parte falar. Quanto mais ela falar, melhor. Né? Mas eu vou saber até onde eu posso ir, né? Exatamente. Por exemplo, essa vergonha de estar pedindo para o outro repetir, isso é fundamental. Não pode ficar nenhum ruído numa negociação. Porque às vezes você sai até de uma negociação, você sai com uma minuta, quando você manda a minuta, se tiver esse ruído, às vezes até a própria minuta não é bem vista, né, Silvia? Não foi bem isso que eu entendi. Então isso é muito ruim, né, numa negociação. Exatamente. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Então, o programa de negociação de Harvard, que é o que você normalmente prega aí nos seus cursos e tudo mais, ele elenca alguns princípios que são fundamentais, né? Então, eu queria falar um pouquinho desses princípios, sim, para as pessoas entenderem o que é fundamental, quais são esses princípios fundamentais para se negociar. Bom, eu uso Harvard. Harvard, eu acho que é a primeira e mais expressiva palavra em negociação. Eles têm um instituto, eles têm o programa de negociação de Harvard. Então, já dou a dica aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, bora fazer os meus cursos, é lógico. Eu vi a Silvia tem no podcast dela tem a temporada, né, de negociação. Super legal, eu vi todos, muito legal. No final, eu vou contar todos os caminhos da pedra onde você pode ouvir mais de negociação. Mas, nesse momento, eu queria falar para você do site, que, na verdade, é um portal do programa de negociação. É o PON, P-O-N, N de navio. Tá? Entra nesse site, é um portal. Tudo sobre negociação você tem ali todos os dias. Então, o programa de negociação de Harvard, ele veio de uma pesquisa do William Ury, do Roger Fisher e do Bruce Patton. E, inclusive, eles que são autores do livro Getting to Yes, Como Chegar ao Sim. Tá? Então, tudo começou por aí. Hoje em dia, você tem mais fontes. Por exemplo, aquela faculdade de Wharton tem soltado muita coisa, mas não foge. Não foge disso. Não foge desses princípios. Não tem nada mais moderno que isso. Pode dar até outra roupagem, chamar de outro nome, mas não foge disso. Entendi. Mas é sempre bom ouvir alguma coisa com outras palavras. Então, você tem o Wharton também, tem Harvard e Wharton, tá? Então, o que eles falam? Que existem 7 princípios que você consegue identificar em toda e qualquer negociação. Não necessariamente os 7, mas com certeza algum deles vai estar lá. Esses princípios você vai conseguir ver desde a hora que eu vou negociar com meu marido. Se a gente vai comer uma pizza, vai no cinema, quando podia ir no cinema. Quando podia. Saudade do cinema. Até a negociação de paz do Oriente. Você passa por tudo isso. Qualquer tipo de negociação, você vai ver esses princípios. São 7 princípios. Eu duvido que vai dar tempo. Vou anotar todos. Anotando aqui, ó. A gente não vai conseguir. E eu vou falar. Vamos falar dos principais. Eu só vou falar os principais, para deixar alguma coisa bacana para vocês, e mais sólido, né? Eu gosto desse conhecimento mais sólido mesmo. Então, os princípios são comunicação, e aí eu vou pegar minha cola, tá facinho aqui. Comunicação, relacionamento, interesse, legitimidade, possibilidades, alternativa e compromisso.
Eu vou começar falando sobre comunicação. Por quê? Porque comunicação é saber se comunicar. Matéria-prima da negociação. Tá? No conceito de negociação, você fala que negociação é processo de comunicação. Qualquer conceito formal de negociação, você vai ouvir essa frase, processo de comunicação. Então, é matéria-prima. É matéria-prima. Agora, como é que está a nossa comunicação? Como é que é a nossa comunicação num processo de negociação? Em primeiro lugar, eu estou gostando mais de falar do que de ouvir. Eu adoro ouvir. Você sabe que a gente, outro dia eu fiz uma live com a Elaine Turati sobre escuta ativa. Eu acho que a comunicação já começa por você saber ouvir, né? Você realmente está atento ao que o outro quer dizer. Eu acho que ouvir bem, né? Escutar bem, na verdade, é fundamental para se comunicar bem. Na verdade, sim. Ter uma comunicação mais assertiva. Não é você ouvir o outro, ter a disposição de ouvir, ter a vontade. Disponibilidade. Hoje eu não estou querendo ouvir o outro, eu não quero saber, eu não estou interessada mais no outro, no que ele fala, no que ele sente, nos argumentos dele. E aí o negócio não vai para frente, né? Na verdade, sim, em termos de negociação, para falar bem honestamente, deixa dinheiro na mesa, é isso. Deixa, velho, vai embora. A gente está falando de negócio. Tá? Só que é um negócio num ambiente, num contexto de habilidade humana. Então, eu estou falando de gente, de relacionamento. Então, se eu não quero ouvir o outro... A Helena está até aqui comentando. Escutativa e comunicação juntas, interesse genuíno. É bem isso. Tem que ser genuíno, realmente, né? Você tem que estar disposto a ouvir o outro, né? Sim. Para se comunicar bem. A pessoa começa a falar, você pega o seu celular e começa a zapear. Né? Como é que você tá? A pessoa começa a falar, você vai zapear. Né? Sim. Outra coisa, em termos de comunicação, a tal da linguagem acessível. Por que eu me comunico? Essa é a grande pergunta. Por que eu me comunico? É para mim mesmo ou para o outro me entender? É para o outro me entender, por isso que eu falo. Então, o que eu tenho que ver? Quais são as diferenças? Brasil, assim, só de Brasil, né? Extensão continental, você já tem o que é rotatório em São Paulo, no Ceará é girador. Exato. O que é bolacha em São Paulo, no Rio é biscoito. E isso é o mínimo. Agora, fora a questão de idade também, né? O pessoal mais jovem, o pessoal mais velho, é outra linguagem. Tudo isso acho que tem que ser observado também, né? Sim, como é que você vai falar? Por exemplo, no curso que eu tenho, e aí não é merchan não, tá, gente? Não é merchan, eu juro, tá bom? Mas é onde a gente se aprofunda mais, são 20 horas falando de negociação. Então, eu faço esse paralelo das gerações. Como é que você negocia com uma pessoa, com um baby boomer de 60 anos, né? Com uma geração X de 45 anos, 50 anos, com um milênio de 38 anos? Eu vou falar do mesmo jeito? Qual que é a abordagem que eu vou fazer com esse pessoal? Por exemplo, eu vou vender o meu projeto, eu fiz um projeto maravilhoso no meu jurídico. Putz, vou reformular tudo isso daqui, não sei o quê, vou contratar gente, vou trazer um software novo. Só que isso custa dinheiro e quem vai dar o ok é o nosso CEO, é o cara do financeiro. Como que eu vou apresentar isso para ele? Eu tenho que saber colocar. Fazer o olho dele brilhar. Exato. Né? Eu tenho que mostrar então, o que é importante ali, né? A comunicação é importante em tudo, né, Silvia? Em tudo na vida. Né? E aí você em qualquer falou negociação. Você falou lá atrás do problema do ruído nas negociações, nas reuniões. Então, você tem uma ferramenta que você pode usar para tirar esse ruído. Sabe a gente fez 15 reuniões sobre uma determinada negociação. E foi conversa, e veio conversa, e vai conversa, e vem conversa. No fim, sai a minuta. Aí a outra parte, né? Fala, mas eu não falei Mas isso. não foi bem assim. Nossa, quem não viveu isso já na vida, gente? Não, essa causa não tá assim. Como é que você faz? Quando você está numa negociação, lógico que você não vai fazer isso o tempo inteiro. Eu vou pensar que você bebeu, no mínimo. Mas aqueles pontos, de fato, muito importantes, que a outra parte coloca, você está lá numa roda de negociação, várias pessoas, e ela faz uma colocação que é muito importante para você. Por exemplo, o prazo de entrega daquele produto. Uhum. O que você vai fazer? Você vai ouvir, vai entender o que ela disse. Aí você vai falar, olha, deixa eu ver se eu entendi direito. Você está me falando que você vai me entregar isso assim, assim, assado? Aí, em primeiro lugar, você faz ela repetir aquilo na frente de todo mundo. Boa, adorei essa dica. Coerência. E aí já tem os princípios de influência e persuasão, que tem a ver com coerência, as pessoas querem ser coerentes com aquilo que ela fala. Tem muita coisa envolvida nisso daí. Tá? E você tirou qualquer tipo de mal entendido. É aquilo mesmo, está tudo certo. E para você também. É aquilo, ele vai me entregar aquilo naquele prazo, que é o que me interessa. Ou não me interessa.
tá? Uma coisa em comunicação que eu acho sensacional é o tal do framing, que é a tal da moldura. Né? Como que eu vou dourar a minha pílula? Como que eu vou vender o meu peixe? Como fazer isso? Como? Exatamente. No planejamento. Nesse momento. Gente, planejamento é tudo. No momento do planejamento, que eu já levantei todas as informações da outra parte, que eu já levantei as informações do mercado. Eu levantei tudo. Tá, então, qual que é a melhor roupagem? Qual que é a melhor forma de eu apresentar o meu projeto, o meu produto, o meu serviço? O que é que vai fazer o olho do outro brilhar? Sim. E eu só consigo saber isso se eu souber quem que é o outro, quem está no outro lado da negociação. Entender, e aí você volta para aquele ponto do planejamento inicial, né, que tem que ter, e ele envolve tudo, né, Silvia? Sim, e aí eu fiz isso há um ano atrás e eu vou voltar a fazer nesse podcast com você, Norma. Eu tenho uma lista lá do programa de negociação de Harvard, que ele tem, acho que são 30 e poucos pontos de um planejamento. Tudo que você tem que levantar de um planejamento. Então, para ir para uma negociação. Exatamente. Você cola que legal, que legal. Nossa, muito legal isso. Quem quiser, só manda um e-mail para mim, que no final eu vou deixar o e-mail para você e muito que eu mando essa isso. mensagem para vocês. Tá não, bom? e aí você exercita isso, né? Você não pensou numa pergunta, algo que é importante, então você lendo essas perguntas, você realmente consegue abranger tudo que você precisa para a negociação. Bem legal. São 33, você fala, nossa, isso aqui é uma boa, eu preciso ver isso daqui. Eu deixei de ver tal coisa. Não pensei nisso, né? Você não pensou, às vezes. Sim. Então pode mandar e-mail para mim, que eu adoro. Silvia, vai ter uma caixa lotada de pessoas. Eu vou só te mandar. Então, isso perfeito, muito legal. E no framing, que está dentro da comunicação, que é essa roupagem que você dá, não raro, a gente cai nisso e a gente nem percebe que isso é técnica. É por isso que lá a análise editorial não fala que você, e uma das grandes demandas do mercado é de negociação, mas de técnica de negociação. Técnicas. Né? Negociar, a gente negocia o tempo inteiro, agora o mercado está precisando de gente que tenha técnica, porque tem. Então, realmente, não é isso, não nasci para esse negócio. Ok, eu também não nasci, mas eu estou aprendendo. Certo? Vamos aprender, eu acho que é isso. A gente está disponível para isso, né, Silvia? Aprimorar e melhorar, acho que é isso que é mais importante. Então, a gente está disponível. E essa questão do frame é muito interessante. Por exemplo, quando você vê... quando você vai pensar como que eu vou apresentar meu produto, meu projeto, você tem várias formas. Você pode, por exemplo, através de pontos de referência. Isso eu acho muito bacana. Quando a gente vê uma propaganda que fala assim, olha, por apenas R$3 ao dia, você leva essa televisão de LED 140 polegadas. Ele só não fala quantos séculos. Vai ficar pagando. Por quanto tempo? Mas, isso é muito olha importante. O nosso imaginário. R$3, isso é uma... Você falar, são R$3 menos é que tão um pouquinho. Menos que um café. Então, isso é framing, isso é uma moldura, né? Isso é uma forma de apresentar meu produto. Aí você fala, não, mas o meu produto, eu vou cobrar caro. Como é que faz? Né? O meu serviço é caro. Não tem problema. Você só tem que justificar. E aí você vai saber justificar, né? Exatamente. Por que seu produto é caro? Por que seu serviço é caro? Ah, porque eu estou vendendo esse vaso que foi feito pelas freiras marroquinas e foi encontrado nas ruínas de Machu Picchu. Olha só. Por isso que ele vale tanto. Por isso que ele vale tanto. Então, essas são formas de se apresentar o seu produto, o seu negócio, o seu projeto. Tá? Quando a gente vai para o segundo princípio, que aí, assim, se tivesse que escolher dois, eu escolheria esses dois, tá, Norma? Que é comunicação e relacionamento. Relacionamento. Super. É super. E aí, tudo, né? Relacionamento é tudo. É tudo. E Harvard, eles têm um mantra, que é be hard on the problem e soft on the people. Que é, assim, no bom português, pega leve com o problema, pega pesado com o problema e pega leve com as pessoas. É isso. Né? E, além do que, não só os princípios de negociação de Harvard, mas quando você vai para os princípios de influência e persuasão do Robert Cialdini, que hoje eles falam em gatilhos mentais, mas é a mesma coisa, é o Robert que só mudou a carinha do negócio, são os gatilhos mentais, ele fala a mesma coisa, que você influencia mais a pessoa, você tem maior poder de persuasão através do relacionamento. Mas como é que eu tenho um bom relacionamento com outra parte? Como é que eu construo um relacionamento se eu não conheço a outra parte? O fornecedor chegou agora, gente, quem é essa pessoa? Como fazemos isso, Silvia? Então, como é que eu vou fazer isso? Existem várias formas. Bom, primeira coisa é você tentar identificar pontos em comum.
Isso é fundamental. Sabe aquele quebra-gelo? Então, você tem várias formas de você conseguir quebrar o seu gelo. Quebrar o gelo e identificar pontos em comum. Em primeiro lugar, cai na rede. Dá uma olhada. E aí você vai ver no Facebook. Pesquisando a gente acha muita coisa, né? Quem que é aquela pessoa? O que vocês têm em comum? Vocês têm pet? Nossa, que legal. No quebra-gelo, você fala, puxa, mas eu tenho uma cachorrinha. Ah, eu também tenho. Ela tem criança? Ah, ela já pulou de paraquedas. Puxa, ela estudou não sei aonde. Eu conheço alguém que estudou não sei aonde. Pontos em comum. Sim. Ela começa a se sentir confortável com você. Certo? E aí você prepara o terreno para que a comunicação seja fluida. Aí você tem as regrinhas, né? Diz que gente bonita vem demais, tá bom? E a grande sugestão que eu dou para quem não é tão lindo assim é: se você não é bonito, seja pelo menos simpático. Seja simpático. E aí tem muito a ver com simpatia. Aliás, também, eu acho que beleza sem simpatia, só um parênteses, beleza sem simpatia, sem alegria, não vale, pra mim, pelo menos não vale nada, tá? Pra mim, o que vale realmente é a simpatia. Não sustenta. Não sustenta. E aí você vê, o Cialdini também fala na simpatia, porque na verdade a gente gosta de fazer negócios com quem a gente gosta. É muito melhor. É verdade. É muito melhor, você se sente muito mais à vontade, né? Sim, você tem mais confiança, você consegue usar as suas informações não como arma, mas como ferramenta para a construção de solução. Exatamente, né? Silvia, é isso. Outra coisa também que você tem em relacionamento são elogios. Só que os elogios hoje estão tomando uma proporção tão grande que você tem livros escritos a respeito do poder do elogio. Só que não pode ser elogio fake, né, Norma? Não pode ser elogio. Não dá, gente. Coisa falsa, né? Não dá, né? Não, a gente percebe, não dá. Realmente, tem que ser algo realmente natural. Tem que ser natural. E o que eu vejo aí? Vai muito do seu olhar. Né? Qual que é o seu olhar para o outro? Como que você está olhando ele? Como um adversário? Ou como uma pessoa que pode construir soluções com você e vocês podem crescer junto? Você consegue olhar para o outro, tentar encontrar... Eu acho que se você olhar para ele como um adversário, a negociação ali já perdeu muito, né? Sim. E aí entra um outro ponto em relacionamento, que é evitar a acusação. Porque se você... E aí é o mantra, né? Você pega duro o problema e não com as pessoas. Porque entra a acusação de um lado e a negociação sai do outro. Você deixa dinheiro na mesa. Né? Os ataques pessoais, ninguém suporta. Né? Ninguém suporta. Então, assim, evitar a acusação o máximo possível, com todas as suas forças. Tá? E você vai falar assim, poxa vida, Silvia, mas e quando eu negocio com gente difícil? Como é que eu faço? Porque nem todo mundo... Como fazer? Tem gente que é difícil. Como lidar com pessoas difíceis? Não é brincadeira. Difíceis. Parece que é o solo fértil para crescimento de pessoas difíceis. Você está encontrando ela no trânsito, na padaria, no ambiente de trabalho, em todo lugar. Tem em todo lugar, Você tem uma série de dicas para negociar com pessoas difíceis. Eu não consigo colocar tudo aqui. Então, eu vou dar uma só. Quando você estiver numa negociação muito difícil, muito tensa, com uma pessoa absolutamente competitiva, agressiva, que não ouve os seus argumentos, só ela quer dar a palavra. Nossa. Ela tá assim. Péssimo. Ela tem que estar comigo, entendeu? Só ela quer falar, só ela tem razão, né? Você não consegue nem expor seus pontos. O que você vai fazer? Você vai usar uma ferramenta. E isso, a gente está falando num contexto de negociação, mas, querida, assim, vale para todo tipo de situação similar. Seja no campo profissional, seja no campo pessoal. É o famoso go to the balcony. Aí você fala, mas o que é isso, Silvia? O que é isso, Silvia? É o vai pra sacada, minha filha. Vai respirar. É mais ou menos isso. É isso. O William Ury que traz essa expressão para eles, é bastante familiar, o go to the balcony, vá pra sacada. É bem isso. Que sacada que é? A sacada mental. E aí, existem várias formas pra gente ir pra nossa sacada mental. Quando que eu vou? Em primeiro lugar, quando eu tiver a ponto de ceder a pressão, às vezes a pressão tão grande, estou prestes a ceder aquilo que eu não posso. Então, eu vou para minha sacada, eu vou go to the balcony. Quando eu tiver a ponto de chutar o balde. Tem que chutar tudo, né? Vai. Larga aquilo. No trabalho, nossa. Por aqui. Tem no final do dia que aparece aquela bucha, né? Sempre assim. Aqui eu não fico mais. Só que em tempo de pandemia não pode fazer isso. Então, você não vai falar com seu chefe. Go to the balcony. Se afasta do problema. E isso
tem muito a ver com inteligência emocional. Nossa, é muito importante, né? Na negociação. É um tema que eu quero trazer aqui, inteligência emocional. É muito importante para tudo, né? Quando eu falo de negociação, nessa abordagem de Harvard, eu estou trazendo alguns outros elementos que eu amplio um pouco esse universo. Então, eu trago inteligência emocional, eu trago as técnicas de influência e persuasão do Robert Cialdini, que são os gatilhos mentais, e eu trago um pouco de PNL também, de programação neurolinguística. E aí, você cobriu. Aí não tem para ninguém, entendeu? Aí fechou, não tem para ninguém. Então, o Alberto tá brincando aqui, ó. Vai pra sacada. Ótima dica, Silvia. O pessoal tá gostando dessa dica. Ir pra sacada, tem calma. Agora, você tá no meio de uma reunião. Como é que você faz? Você tá ali na pressão. Tempo correndo. Como é que você faz para dar esse tempo? Você pode pedir um café. Jogou um balde de água na frente. Gente, vamos pedir um café? Uma rodada de café. Certo? Daquela quebrada, né? Número 2. Fala, gente, dá licença, eu preciso dar um telefonema urgente. Faz de conta. Eu saio da sala. Agora você fala, Silvia, e se eu não tiver como sair da sala? Como que eu faço? O escritório não é meu, eu não dá para eu pedir um café. Como é que eu faço? Você vai pensar em algum ponto da negociação que já foi falado até aquele momento. Não uma coisa simples, que a resposta seja sim ou não, mas que a resposta seja mais elaborada, que você já saiba a resposta, e você vai falar, você pode explicar aquele negócio de novo que não ficou claro para mim? Enquanto ele vai falando... Você está respirando. Você respira, tá? E às vezes, se tiver a oportunidade... Excelente dica. Se você vê que está a ponto de perder o negócio, perder a paciência, deixar dinheiro na mesa e tiver a possibilidade de adiar para um outro dia, melhor ainda. Porque aí não só você vai para a sacada, você dá a oportunidade do outro para a sacada. Que às vezes a gente tem que fazer essa diferença, que é uma pessoa difícil de negociar ou uma pessoa num dia ruim. Às vezes ela só está... Exato, às vezes ela está num dia ruim. Só está num dia ruim. Se mudar o dia, as coisas podem ser melhores. Com certeza. Então, dá para fazer isso. Como é que está o nosso tempo aí? Podemos continuar mais um pouquinho, vai? Tem mais alguma dica? Tô adorando as dicas. Então, só ir pensando aqui. Eu vou fechar relacionamento com uma ferramenta, que a gente está falando isso em termos de, nesse contexto de negociação, olha o recorte, a gente está no contexto de negociação, nos princípios de negociação e dentro dos princípios em relacionamento. E aqui eu vou usar um elemento que eu chamo de um fio de prata, que está passando por diversos métodos e metodologias do mercado, seja na área de negociação, de administração, de projetos, que é a tal da empatia, que ninguém vai ouvir essa palavra. E se fala sempre assim, que é se colocar no lugar do outro, mas não é só isso, né, Silvia? Na verdade, eu já comentei isso, que foi uma experiência que eu tive em sala de aula. Eu aplico, nos bons tempos de curso presencial, o curso tem mais de 20 horas e com um monte de dinâmica. Na verdade, isso é um laboratório de negociação que eu faço. E dentre as dinâmicas tem uma da empatia. Só que eu aplico e ninguém sabe que eu estou falando de empatia, só no final. Depois você revela que é empatia. Legal. Aí eu conto o que é. E teve um curso desses que eu apliquei, né? E no final, um dos alunos, ele foi de uma honestidade, assim, constrangedora, né? Por quê? Ele falou, não gostei. Não gostei. Não me senti confortável. Por quê? Porque empatia é muito bacana quando você joga no PowerPoint, quando eu falo que é muito legal, você se colocar no lugar do outro. Mas vai andar com a sandália do outro. Como? Seria um desconforto, ainda mais numa sociedade tão polarizada. É isso. Ainda mais quando você fala, gentileza gera gentileza. Tá? E quando não tem gentileza? Como é que a gente faz? O que mais acontece é não ter gentileza. Então, é nesse contexto. Essa empatia, assim, tem uma palavra... Eu ouvi você falando, e eu quero repetir aqui, porque é você fazer para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Na verdade, sim. Em primeiro lugar, tem a tal da palavra que eu adoro essa palavra, intencionalidade. Intencionalidade. Né? Tem que ter vontade de se colocar no lugar do outro. Sim. Tá. Aí, essa questão de fazer para o outro tem muito a ver com um dos princípios do Robert Cialdini, de influência e persuasão, que é a reciprocidade. E quando eu falo em reciprocidade, me remete a muito tempo atrás, quando eu era bem novinha, então faz tempo pra caramba. Não exagere, Silvia. Nem tanto. Eu ouvia falar o seguinte, olha,
na Bíblia fala o seguinte, não faz para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Né? E eu achava que de fato era assim mesmo, você não faz para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Aí eu virei gente grande e eu aprendi a sempre andar a segunda milha. Eu li tal coisa, vamos ver se isso é verdade. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou estudar. E eu vi que na Bíblia fala o contrário. É completamente oposto. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Que fizessem para você. Faça. Nossa, é verdade. Essa proatividade. E aí você, por exemplo, aí a gente cai que nem patinha no restaurante, o garçom que te dá o último drink de cortesia, que te dá uma sobremesa de cortesia, o que você faz? Aumenta a gorjeta. Aumenta, é isso. Isso é o tipo de reciprocidade. E isso cabe muito em empatia também. É quando o outro vê que você realmente está interessado no que ele pensa, nos argumentos dele, nas razões dele, tá? Ele também passa a se interessar pelos seus argumentos, pelas suas razões. Mas tem que tudo muda aí, né? Gente, e isso não é papo florzinho, não é isso. Quando eu entro no universo do outro, quando eu entendo os argumentos do outro, eu consigo descobrir o que ele está negociando comigo, o que ele quer de fato. E o que ele quer, né? E que é fundamental, que a gente falou da diferença. Construir solução com ele. Às vezes, ele chega falando, se eu sou um advogado, por exemplo, de escritório, meu cliente me traz um problema. A partir do momento que eu entendo de fato o que ele quer, que eu entro no universo dele, como diz o Tim Brown lá no Design Thinking, um dos pilares do Design Thinking é empatia, é você entrar no universo do outro. Isso também no legal design, em vários métodos e metodologias do mercado. Então, você descobre que o seu cliente não é só aquilo que ele precisa de muito mais coisa e você oferece. E isso é dinheiro que você não vai deixar na mesa. Você não vai deixar. Dentro de casa. Certo? Certíssimo. Então, hoje todo mundo está descobrindo que esse negócio de você parar para ouvir o outro, entender o outro, tem muito a ver com negócio. Não é só relacionamento, melhorar relacionamento, claro que é, mas não só isso. Muito mais, né? Muito mais que isso, aliás. Os negócios mesmo. E em negociação com muita propriedade. Tá? Perfeito, então, e assim, relacionamento. Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma coisa que você gostaria. Sabe o que eu queria para fechar? Eu queria fechar, porque assim, a gente está em tempos de pandemia, né? Estamos em tempos de pandemia, onde as negociações acontecem assim, né? Online, via Zoom, enfim, tudo online. E eu acredito tanto que negociação tem tudo a ver com olho no olho, sabe? Eu sou a moda antiga, eu gosto do olho no olho e tal. Então, eu acho que, assim, as pessoas que negociam no geral, eu não sei hoje, mas assim, acho que elas estão até se acostumando um pouco mais, mas existe uma dificuldade, eu acho que, né, de estar mais próximo ali para entender e tal. Aí eu queria que você colocasse aqui algumas dicas, né, para quem tem que realmente, em tempos de pandemia, que eu acho que é algo que vai se perpetuar, acabando a pandemia, eu acho que essa negociação vai continuar, né, assim, não 100%, mas vai ter bastante negociação online. Quais são as dicas para que a gente tenha uma negociação proveitosa? Tá. Muito interessante. Saiu muito recentemente uma matéria da Kate Schonk, Catherine Schonk. Kate Schonk, ela é uma das editoras do programa de negociação de Harvard, tratando exatamente disso, tá? Das negociações online. E aí ela fala, da mesma forma que você abriu, Norma, melhor cenário para negociação, face to face, né? Olho no olho. Sim. Por quê? Porque você consegue sentir melhor a outra parte, por expressões faciais, por gestos, enfim. Você tem uma série de elementos, de ingredientes que sempre, quando possível, faça presencialmente. Faz diferença, né? Eu acho. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas da impossibilidade, e aí essa impossibilidade, claro, em tempos de pandemia, com isolamento, ela é um imperativo, né? Um imperativo. A gente tem que manter a distância mesmo. Mas hoje nós estamos falando de globalização, né? Se não tivesse a pandemia, eu poderia estar negociando com alguém na Argentina, com os meus irmãos, com alguém na Europa, nos Estados Unidos. Eu gostaria de ir para lá, juro que eu gostaria. Presencialmente ia ser mais legal, né? Perto de nós. Enfim, então eu vou acabar negociando. E aí são três ferramentas que a gente tem, né, para negociar à distância. Que é telefone, o e-mail e o vídeo. Dessas três, se tivesse que escolher uma, qual seria? Vídeo, com certeza. Vídeo em primeiro lugar. Com certeza. Tá? Porque no e-mail, você sabe que a letra é morta, a letra é fria, escapa muita coisa. E às vezes, sabe o que eu acho? Às vezes, não estou nem falando de negociação, mas às vezes, numa mensagem para um amigo tal, dependendo da forma que você escreve, ele interpreta de um jeito que nem é aquilo que você está querendo dizer.
é complexo, né? Exatamente. Ele lê nas entrelinhas. Não tem entrelinha. É Tá isso. na linha. Tem que estar, Tá na linha. Não tem Sim. entrelinha. Mas ele entende, ele achou que nas entrelinhas você quis dizer tal coisa. Em se tratando de negociação por e-mail, primeiro, seja o mais assertivo possível nas suas palavras. O mais claro possível, porque a outra parte não tem bola de cristal, ela só tem imaginação. Certo? Na dúvida, é muito interessante de tempos em tempos você pegar um telefone e falar com a pessoa. Sim, tá? com Se é possível, passar para o vídeo. Não é possível, no próprio e-mail, falar, olha, eu entendi direito, é isso mesmo? Tá? A gente tem que aprender a ser mais assertivo. Normalmente, quando a gente negocia com americanos, com ingleses, a gente vê essa assertividade, a gente pensa que é frieza ou grosseria. Não, não é. Né? É assertividade. Né? É só assertividade. Então, colocar as coisas por quê? Porque senão você pode correr o risco de ser mal interpretado e deixar dinheiro na mesa. Tá bom? Sim. Acaba perdendo um bom negócio. E às vezes até uma boa amizade, etc, etc. Tá. Super importante. Quando a gente vai para o vídeo, que é o que mais está acontecendo aqui com as nossas ferramentas, é um Zoom, é um Teams, é um Google Meet. Primeiro lugar, gente, equipamento. Equipamento. Tá? Tem que estar tudo funcionando. Não só está tudo funcionando, como você tem que ter um plano B. Hoje, graças a Deus, eu estou com um plano B aqui em casa. Né? Porque eu realmente tive problema. E tem que ter um plano B. Porque você pode estar no calor daquela negociação, caiu. E você perde lá um negócio mega importante por conta de então, fatores externos, né? Exatamente, tudo funcionando. E plano B. Ah, não deu certo no Zoom? Tá, então vamos entrar no Meet. Né? Sempre o plano B. E cuidar. E eu tenho um caso que aconteceu o ano passado com um amigo. Ele estava procurando trabalho, participando de várias entrevistas. Todas online. Cada vez que ele saía de uma entrevista, ele falava, uau, arrebentou. Agora veio a notícia. Agora vai. Agora vai. E não vinha. Depois de um tempo, ele descobriu que o notebook que ele estava fazendo as entrevistas estava com o som totalmente prejudicado. O outro lado praticamente não ouvia ele, cheio de ruído, cheio de chiado. Se comunicação é matéria-prima de negociação, e se você numa entrevista, você está negociando o seu futuro. Sim, nossa. Então, ele queimava na largada. E era problema só do equipamento. Ou seja, tem que rever tudo isso, né? Tem que ver tudo isso. A outra questão do vídeo é o fato do vídeo, ele está no enquadramento, né? A gente fica dentro de um quadradinho. Então, para a outra parte ter mais percepção de você, tenta manter as mãos aqui onde eu mantenho. Você vê que eu falo com as mãos. Eu também, viu? Então, assim, tentar aqui para a parte ter mais sensibilidade de como você está. Tem mais elementos, mais ingredientes para entender o que você está falando. Porque a gente fala com as mãos, com o gestual, com o rosto, entende? A gente vê o tanto de forma que a gente fala, às vezes sem falar. Né? Exatamente. A linguagem corporal. E aquela questão também das pessoas deixarem vídeo fechado, né, Silvia? Então, também é péssimo. Eu acho. Isso aí é o terceiro ponto. E aí é uma dica que eu dou para vocês. Quando você tiver um tema muito delicado, que requer sigilo, e a outra parte não é confiável, você tem um problema nas mãos. Por quê? A gente sabe que, lógico, pode ser gravado, uma reunião pode ser gravada de várias formas, mas hoje está muito fácil. Né? Não só de ser gravado, como de ter alguém aqui do meu lado. E você não saber. Exato. Verdade. Então, quando você tem uma segurança crítica necessária mesmo, e uma confiança muito baixa, fique muito atento. Faça um sacrifício, na medida do possível, e vá se encontrar pessoalmente. Tá? Isso é um dos grandes riscos que nós temos nesse tipo de negociação. Nossa, muito bem, é verdade. Passa a mão no telefone, tá por e-mail, passa a mão no telefone. Tendo oportunidade, vai e faz pessoalmente. Essa é a melhor forma de se negociar. Tá bom? Eu acredito muito nisso também. E eu queria aqui, eu sei que como esse podcast é feito por uma mulher linda, maravilhosa, loira, e nós temos muitas mulheres assistindo aqui o nosso podcast, e eu tenho uma experiência inacreditável que os meus cursos, 70% a 80% dos cursos de negociação, e em tese dos meninos, ele é preenchido por mulheres. Saiu uma recente pesquisa agora de Harvard, tá muito fresquinha, falando o seguinte: as mulheres são excelentes negociadoras, porque elas têm essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Porém, elas perdem quando negociam os seus próprios interesses. Olha isso. Então, fica a dica, meninas. Tá? Aprimore da mesma forma como a gente negocia os interesses para os outros.
que a gente possa estar negociando os nossos próprios interesses. E aí tem um monte de dica que mostrar, olha quanto para vocês. Isso aqui é assunto, Silvia, para falar horas, né? Sim. É muito legal e eu acho super importante. E aí tem tudo a ver também, assim, até com a síndrome da impostora. Você tá falando de mulher, né? Da síndrome a gente acha que não merece, não precisa de tanto. Tem tudo a ver com a síndrome da impostora também, que é um assunto super importante que vale a pena a gente até um outro segundo momento falar sobre isso. E, nossa, perfeito. Muito boas as dicas. Eu acho que valeu a pena, que tem um monte de gente aqui se manifestando, que eu não quis nem te atrapalhar, mas assim, falando aqui que adoraram as dicas, para você não parar de falar, porque tem quantos princípios eu posso falar, o pessoal adorando. Estou super satisfeita assim, com o conteúdo que você colocou aqui hoje. Super feliz de você estar aqui com a gente, né, nesse momento, em um dia de feriado e tudo mais. E assim, eu queria que você deixasse aqui, então, Silvia, o seu contato. Porque a Silvia faz várias palestras, cursos, assim, vale a pena realmente que a Silvia converse aí com as equipes de vocês, quem tiver interesse. Eu queria que você deixasse o contato, Silvia. Eu tô fazendo almoço pra ela, tá, gente? Nossa, eu tô vendo tanta gente legal aqui, ó. Nossa, muita. O pessoal que trabalhou comigo, o Alberto, Sérgio, enfim, muita gente legal. Gente, obrigada. Obrigada. E no fim de feriado, assim, super obrigada. Mas, em primeiro lugar, aquela lista lá de Harvard, se você quiser, você vai mandar pro meu e-mail. É sileliaszago@gmail.com. Tá? Repete aí. Escreva, mas fala de novo. Sil de Silvia, Elias de Elias, Zago, ZAGO, @gmail.com. Põe só a lista de Harvard que eu mando para você, assim, com o maior gosto mesmo. Tá? Vai ser um prazer, tá? Poder dividir. E essa é a minha última dica, eu juro. Dividir conhecimento. É multiplicar. A gente não fica sem, não diminui o nosso. A gente multiplica. Exato. Tá? Então, eu divido com muito gosto para a gente poder multiplicar isso daí. Perfeito. Bom, outra forma de me achar. LinkedIn, Instagram. É só procurar por Silvia Zago, que tá muito facinho. Maravilhosa. Podcasts. Bom, eu tenho um curso na Udemy. É um curso de 5 horas de vídeo. São 5 horas de vídeo só falando de negociação. Qual que é o diferencial? O diferencial é que você tem acesso vitalício. Ou seja, você não precisa ficar fazendo curso o resto da vida. Aquilo você vai ter sempre. Tá? Então, na Udemy sempre tem o link na minha bio do Instagram. Na ESA, na Escola Superior de Advocacia, nós estamos para lançar agora um curso de negociação e um curso de gestão. É só entrar no site do ESA, eu quero, e falar eu quero, porque aí eles estão vendo quem quer mesmo para poder lançar. Montar a turma. Esse curso é um pouco maior, já é de 10 horas. Agora, se Deus quiser, até no fim do ano, a gente vai fazer um presencial de arrebentar. Eu vou, hein? 20 horas. Tô dentro! Não, gente, que saudade do presencial, né? E para terminar... Eu sei que é muito bom, né? O online é muito bom, mas o presencial... Esse da ESA, ele é um online ao vivo. Né? Ele é um online, mas o presencial... Legal. Mas o presencial... Para ter acesso a bastante conteúdo e de forma gratuita mesmo, vai lá no Além da Lei. Ele está em todas as plataformas de podcast. Nos últimos 5 episódios, eu fiz uma temporada de negociação onde eu conto super boa. Coisa. Nossa, eu ouvi todas. Tá bom? Ouvi todas, muito boa. Muito, muito boa. Vale muito a pena mesmo. Ouvir Além da Lei, essa temporada. E você vai começar outra agora? Não. Dá para contar pra gente? Não, agora a temporada é uma só no segundo semestre. Ah, tá bom. Agora eu começo com temas normais. Agora, esse próximo tema, agora que vai ao ar a semana que vem, vai ser das tendências do mundo pós-Covid, que saiu uma pesquisa no The Economist. São 20 tendências do mundo pós-Covid. Então, eu vou falar um pouco sobre legal, entendeu, gente? Vale a pena ela clicar e seguir, né? Isso aí. E fala sobre soft skills, as demandas do advogado contemporâneo, os desafios que a gente está enfrentando, que a gente não está aprendendo nos bancos das escolas. Muito bom, super obrigada, viu, Silvia? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. É muita confiança. Inaugurando o Normalize Mais. E a gente vai voltar a falar de outras coisas aqui. Eu quero você aqui de volta. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Te admiro muito. Sim, e é isso. Obrigada. Obrigada por todos que estão aqui, estiveram aqui, né? Passaram por aqui. A gente vai disponibilizar a live aqui para todo mundo. Obrigada pelo apoio dos amigos e pelo seu apoio também, Silvia. Estou muito feliz. Obrigada. Também, querido. Obrigada a todos por esse feriado estar terminando aqui com a gente. Fiquem com Deus e saúde. Isso aí, muita saúde para todos. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijão, pessoal.